Olá, meus amigos buscadores de energia. Mais uma vez aqui estamos nesse programa, eu, Eduardo Morato, que aqui vos fala, trazendo novos talentos, novas ideias para quebrar essa matrix, a gente poder abrir a nossa mente. E vocês sabem, né, que aqui a gente não dorme no ponto. A gente busca, como buscadores, pessoas que tenham conteúdo, que saibam do que estão falando. Não que não exista nessa vasta internet, nessas milhares de postagens, pessoas sérias. Mas pela minha experiência de vida, eu acho que a gente tem que buscar um pouco mais de conteúdo, não somente de ideias, mas talvez de respostas. E para isso, né, hoje nós estamos tendo a grande oportunidade de conhecer algumas coisas que talvez para vocês sejam novidades, porque até para mim é. E olha que eu sou um buscador. Mas estamos com o Luiz Carlos, um grande amigo que eu tive o prazer de conhecer, que a vida, né, nessa sincronicidade traz para a gente. E não precisou ter grandes contatos para saber que havia uma afinidade, porque não é pela razão, é pelo sentir, né? Então eu queria agradecer, meu amigo. Meu amigo, o prazer é meu. Igualmente, é um prazer estar com você aqui. Quando você aceitou o convite, confesso que você demorou um pouco para responder lá no... Foi, eu falei, meu Deus. Aí sabe o quanto que ele demorou? Acho que foi uns 20 minutos, né? Porque eu sou ansioso. Sabia que eu estava lá no sítio colhendo laranja. Muito bem. Então, é um prazer meu estar aqui. É muito bom estar contigo aqui. Eu tenho, no decorrer da nossa conversa, eu até vou contar uma experiência que eu tive com ele. E foi muito legal, que fez toda a diferença hoje dentro de uma logística, dentro de uma empresa de aromaterapia que nós temos. E tudo começou a mudar depois de um contato muito profundo que nós tivemos com o Luiz Carlos, né? Então, antes de qualquer coisa, vamos saber quem é o Luiz Carlos. Fala um pouco de você, meu amigo, me conta da sua história, por favor. É um prazer. Luiz Carlos é um ser que está aqui nesse planeta, crescendo, acertando, errando, assim como todos nós, né? E sempre procurar evoluir, sempre procurar melhorar, sempre procurar ter uma ética e ter consciência dessa ética. E como todos, muitos buscadores, né? Cada um tem a sua missãozinha, que a gente percebe que tem a sua missão. E essa missão, às vezes, é só na simplicidade, não precisa de muito ser um ser complexo para você transmitir a sua missão. Eu acho que é por aí. Muito bem. Qual foi o chamado? Em que momento? Tem aquelas pessoas que contam aquela história, quando eu era pequeno, eu ia na igreja, eu sentia isso. Não necessariamente. Qual foi o momento que você sentiu que tinha algo diferente? É interessante. Todas as experiências que as pessoas comentam, evidentemente, é no berço familiar. Começa por aí, né? São inspirações que você tem. Eu comecei, rapaz, na Umbanda. Na Umbanda. A minha tia, eu tinha 14, 15 anos. Uma tia tinha um terreiro de Umbanda, mas era uma Umbanda meio mesa branca que fala, meio tranquila e tal. Mas com todos os rituais, com os atabaques, com os cantos. E eu comecei ali. Então, a minha primeira experiência, meu primeiro contato com a espiritualidade foi ali. Ia eu, meu pai ia, meus irmãos também iam, algumas tias. Comecei ali. Legal, né? Eu gosto. A gente, como buscador, é interessante porque a gente não... Olha o legal de ser um buscador. Você não se prende numa crença. Você é um buscador. Você conhece de tudo um pouco. É óbvio que tem uma afinidade e tudo mais, mas você abre a mente... Mas que com o tempo, né? A princípio, então, é interessante que essa foi a porta de entrada. Certo. Evidentemente, depois você vai buscando com a sua concepção, com a sua história, com o que você pesquisa, outros caminhos. Tudo bem, mas e aí? A partir daí, você
Você ia nessa coisa de buscar espiritualidade, tomar um passe, ou você percebeu que tinha algum canal? Não. Só fazia o trabalho de Umbanda, tocava em um atabaque, tinha as incorporações, que eles chamam de incorporações, mas sem pretensão alguma. Porque a família ia e eu achava, era um mundo com 14, 15 anos, década de 70, então você achava fascinante, né? Poxa, que bacana, tal. Mas foi por aí. E foi muito, e era muito verdadeiro. Eu acho que para mim foi importante isso, que foi uma abertura de uma porta, mas com um trabalho bem verdadeiro. Muito bem. Você acha que pelo fato de, desde cedo, ter uma entrada já na espiritualidade, na Umbanda, mesmo que você não soubesse o propósito futuro, mas começando muito cedo, você acha que a vida te trouxe talvez alguns desafios a mais? Porque daí quando a gente está nessa idade, normalmente, você não acredita muito na lei da causa e efeito, você não tem nem essa informação. Mas quando você está na espiritualidade, você já tem essas informações cedo. Que eu falo que é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque você passa a ter um conhecimento a mais. Como é que foi isso para você, Luiz? Com 14, 15 anos, foi bacana porque saber que existe um outro plano além dessa matéria já é fascinante. Já te abre um horizonte para um garoto de 14, 15 anos. Quer dizer que não é só aqui, ou seja, porque como a gente vem de uma família católica, mas não é católico praticante. Mas você escuta falar de anjos, Deus, igreja sempre presente, o catolicismo sempre presente, se liga a televisão sempre estava sempre presente. Mas saber que você tem, não é só isso então, existe um plano, existem os orixás, existem, sabe? As divindades, os deuses, os mestres. Mas é claro, porque dentro desse trabalho você já recebia orientações, você recebia conselhos, que seja ético, você, né, tenha uma boa postura, queira o bem do próximo. Então essa mensagem evidentemente já foi semeado. Entendi. Com isso, você acha que... Eu estou falando que é importante, porque o pessoal hoje muito na internet, eu vejo muitos jovens competentes falando muito sobre essa questão da espiritualidade, tudo, mas numa década bem acima, né? 2010 para cá, 2015, muita gente boa, agora 2020. Nós estamos falando da década de 70, é isso? Porque eu falo que eu comecei muito cedo nessa área, eu falo assim, nossa, eu nasci na época da Inquisição, né? E a gente tem que tomar cuidado com o que a gente falava, que a gente era taxado. Hoje é mais tranquilo. É mais aberto. Você teve esse problema, às vezes, de ter que se omitir, ficar quieto, ou você carregou a bandeira? Não, era natural para mim. Ótimo, porque o meu berço, meu pai foi um bom exemplo, uma pessoa muito evoluída, meu pai, minha mãe. Então eu tinha um bom exemplo em casa em relação a isso. E eu falei, se eles estão fazendo isso, se eles gostam disso, eu abraço e está tudo certo. Que bom, muito bom. Que bom, isso é ótimo. Aí passou os anos. A minha tia parou com o trabalho e eu fiquei sem fazer nada. Né? Aí aí eu comecei a trabalhar, entrei na faculdade, até então nada de espiritualidade, nada, só os amigos e tudo mais, só farra, aquela coisa toda. Aí a década de 80 eu comecei pós-faculdade, né? Aí meu pai faleceu em 96 e a minha ex-mulher falou assim, eu vou te levar para uma pessoa que ela faz reiki. Não sabia o que era reiki, não sabia nada disso. Mas, mesmo sem saber o que era reiki, eu já estava morando em Campinas e meu pai estava em São Paulo. Mesmo não sabendo o reiki, toda noite eu pensava no meu pai e mentalizava uma luz descendo do céu e varrendo todo o corpo dele. Mesmo sem saber o que era reiki. Aí eu fui essa pessoa de Campinas, fiz e adorei, me senti tão bem. Falei, cara, isso aqui é minha praia. Nossa, que gostoso, me senti bem e tal. Padrão de pensamento, emoções. Até então você tinha entre a Umbanda e essa parte estava parado. Stand-by. Stand-by. Eu acho que a espiritualidade teve aqueles altos e baixos em relação à minha pessoa. Agora vai, agora não vai. E o teu livre-arbítrio também, né? Tem a experiência da Terra para passar também, né? Certíssimo. Então assim, aí eu comecei a me interessar. Aí eu fiz o curso 1 do Mikao Usui, do reiki. Foi muito bacana, para mim foi uma experiência muito bacana. E comecei também a aplicar o reiki, mas também não de uma forma assim, dita profissional. Certo. Né? Assim,
algumas pessoas, para autoaplicação, né? Mas fiquei sempre no morninho. Muito bem. Para você foi estranho saber que eu vou ter que colocar uns desenhos, jogar, e que é uma energia, ou isso já está dentro de você? Não, porque a Umbanda tinha os seus desenhos também. É isso que eu ia falar. A Umbanda não tem toda essa questão também de uma geometria sagrada? Também tem a geometria sagrada, você tem lá os desenhos. Também então, acho que essa ideia da intenção simbólica já estava presente em mim. Então, foi fácil. Muito bem. Só que eu começava a questionar, porque nessa época de 80, os cursos eram caros e existia um mistério a respeito e um segredo a respeito. Tipo assim, esse símbolo você não pode falar para ninguém. Era tudo muito velado, né? Muito velado, eram cursos caros. Aí eu já questionava, puxa, mas se é bom para todo mundo, por que tem que ser esse preço e por que é segredo? Entendeu? Se vem de uma origem não terrena, por assim dizer, de um plano, de um conhecimento maior, é dado, né? Aí veio uma autora chamada Diane Stein. Ela escreveu um curso sobre o Reiki e ela, no livro dela, ela fez os símbolos. Eu falei assim, essa pessoa está sendo coerente. Até então... Tudo segredo. Você tinha apostila, você recebia a apostila, levava você para casa com orientação. Não mostre para ninguém. Para ninguém. Essa aí é uma ideia, será que é uma ideia do astral ou uma ideia do ser humano? Ser humano, com certeza. Claro, né? Eu acho que é tudo semeado, né? Para uma futura colheita no futuro. Porque essa coisa do mendigar conhecimento é muito complicado, né? Se é bom, é bom. Ah, mas tem gente que pode utilizar isso para o mal. Ué, a pessoa vai lá, paga um curso e utiliza para o mal. A escolha, ela qualquer é ferramenta, de cada um, né? Hoje em dia, eu acho fascinante o momento que nós estamos passando, rapaz, porque eu sou da década, nasci em 60, né? Então, quantas coisas nós vimos, tanto a nível tecnológico e a nível consciencial também, de conceitos. Nós nascemos na passagem. 5.000 anos antes de nós não mudou nada, e durante mudou tudo. Nós nascemos no meio do divisor de águas. Mas eu acho fascinante e eu agradeço muito por ter nascido nessa época, por ser testemunho de toda essa mudança e fazer parte dessa mudança. Sim. Eu acho que é um aprendizado maravilhoso, grandioso. Você sabe que é interessante porque na clínica eu atendo pessoas que falam assim, porque meus filhos eu não sei como lidar, não sei o quê. Eu falei, eu estou com culpa. Eu falei, não se culpe. Não se culpe, tudo mudou. Nada mais é igual. Né? São sementes que às vezes não são... Eu acho que às vezes não é nenhuma reencarnação desse planeta. E foi em relação a nós também, nossos pais com a gente também. O que os nossos pais passaram para nós, o que nós passamos para os nossos filhos, e aí? Porque na minha época, esqueça a sua época, tá? Nós nascemos no divisor de águas. Antes de nós, tudo se repetia. Né? Uma hierarquia. Né? Sim. Pós nós, tudo mudou. E você acha que nós nascemos nessa época por um acaso? Claro que não. Claro que não. Vamos lá, meu amigo. Bora lá. E aí, com toda essa evolução, criou uma técnica, se afinizou com algo, teve algumas experiências, alguns contatos. Eu estou curioso dessa questão dos contatos, da canalização. Me fala um pouco a respeito disso. Tá. Acho que até o pessoal tá curioso em casa para saber. É interessante disso. Assim, estávamos comentando, né, antes dessa apresentação, dessa nossa conversa, que o grandioso de tudo é que você vive esse tempo e você consegue juntar os pontos que vão acontecendo, que na hora você não percebe, mas por que isso, por que isso? E depois você vai vivendo e você vai juntando o livro, vai montando o seu livro pessoal. Aí você entende. E é muito bacana isso, é muito gostoso. Eu digo assim que não é envelhecer, mas ter idade, ter experiência é muito, muito grandioso, e aí tem que agradecer. Por isso tem que agradecer cada dia que estamos aqui, né? É mais um dia de aprender, hoje. De se expressar.